Chiara estava envolta pelo vapor de seu chuveiro de um banho quente. Ao sair do box, ela fica diante do espelho embaçado. Com uma toalha, ela retira a umidade do espelho e se revela a imagem de um homem de preto, segurando uma navalha atrás dela. Sejam bem-vindos ao fascinante e sombrio universo de Mondo Giallo. Olá, queridos freaks! Sejam bem-vindos ao 6º episódio. Sim, chegamos ao número 6, a meia dúzia. Por incrível que pareça, já estamos num estágio bem avançado já de contato com vocês, já estamos nos trocando coisas, figurinhas, tá muito legal, tá muito bacana, tô muito contente. E eu já começo esse episódio com uma correção, uma coisa muito importante, que eu falei no podcast passado, no pessoal que tem um cineclube em Belo Horizonte, e eu chamei esse cineclube de O Círculo. Não é o Círculo, não é o Círculo, é O Culto. No Instagram está a letra O maiúscula, entre parênteses, e culto. Sigam o Instagram desse pessoal. Essa iniciativa de fazer um cineclube na faculdade é muito bacana, é muito legal. O pessoal é muito bem esforçado. Eu participei de uma live após a exibição deles do Profundo Rosso, do Dario Argento. Foi muito bacana. Eu já colaborei com áudio para eles, que passou antes da sessão que eles fizeram do Segredo do Bosque dos Sonhos, do Lúcio Fulci. É um pessoal muito querido que procurou ter contato comigo pra gente ter essa troca, né? Eu achei muito bacana, fui muito lisonjeado. É um pessoal novo que tá buscando a difusão dessa cinematografia mais alternativa, querem falar sobre diálogo, querem falar sobre cinema de gênero de uma maneira bem interessante. Agora, dia 30, eles vão exibir Suspiria, o clássico absoluto do Dario Argento. Eu pretendo fazer um áudio para eles, para ser exibido esse áudio antes da sessão de Suspiria, uma espécie de introdução ao filme, acho bem interessante. E vamos continuar trocando figurinhas, eu e esse pessoal do Oculto, lá de BH, pessoal muito incrível, fiquei muito satisfeito em ver um pessoal tão novo, assim, buscando, né, essa cultura do cineclube, conseguiu descolar uma sala, né, da faculdade, e tá exibindo esses filmes, é um pessoal bem interessado, que tá descobrindo esses novos filmes, essas novas estéticas, essas novas narrativas, e é muito interessante, é sempre muito bem-vindo esse tipo de coisa. Eu adoro, me lembra muito, porque eu fui formado em cineclube, né? Eu ia muito em pequenas salas, isso lá em Porto Alegre, eu ia muito no Cine Bristol, que é um cinema que não existe mais, foi destruído, uma coisa absurda, como conseguiram acabar com esse cinema histórico lá de Porto Alegre, e construíram um prédio horroroso no lugar dele, na Avenida Oswaldo Aranha. E era um cinema que passava muitos filmes. Tinha a Semana do Buñuel, a Semana do Kurosawa, a Semana do Cinema Russo, a Semana do Terror, a Semana do Cinema Brasileiro, a Semana do Cinema Policial, a Semana do Cinema Francês Moderno, e a Semana Jean Renoir, a Semana Jean-Luc Godard. E teve muita coisa, passou muita coisa do Dario Argento, passou muita coisa do Sergio Leone, passava de tudo. Era uma sala de repertory cinema, como se falava antigamente, cinema de repertório. Isso me formou muito, eu me lembro da antológica inesquecível sessão do Possessão do Zulavski, que eu vi lá. Foi uma coisa que entrou como um tiro no peito, assim, de filme fabuloso, que eu vi numa tarde de muito frio lá. Tenho grandes lembranças do Cine Bristol. Frequentei o Cine Sesc de lá também, que era uma espécie de cineclube. As salas da Casa de Cultura Mário Quintana também, que tinha uma programação de cinema de arte, de cinema alternativo, de cinema de gênero, muito importante. E foram salas onde o Fantaspoa exibiu muitos filmes em determinado momento. Em cima disso, eu passei a construir a minha cinefilia, vendo esses filmes, vendo os grandes lançamentos comerciais, nas grandes redes de cinema. E quando veio a questão do VHS, o VHS foi uma revolução. Eu me lembro com muito carinho, isso ainda lá em Porto Alegre, as locadoras, que eu tinha uma locadora, a Video World. Era a Video World e a TV3, era uma do lado da outra, as primeiras que eu comecei a ir. Eu fui em várias, né? Era cliente de várias. E eu me lembro mais precisamente da Video World, que tinha umas meninas muito
assim, chatinhas, muito com cara de enjoada, sabe? Com aquela cara como se você tivesse sentido um cheiro ruim, sabe? Contorcendo o nariz o tempo todo. Aí iam aquelas famílias pegar filmes no fim de semana e pegavam coisas da Disney. Eles, ai, que legal! Aquela família Mickey, todo mundo feliz, tudo muito colorido, muito luminoso. Aí chegava eu com, com Os Vivos Serão Devorados, com filme de canibal, filme de zumbi, filme disso, daquilo. E elas me olhavam com a cara meio assim de nojo. Assim. Eu achava aquilo muito engraçado. Porque quando chegava a minha vez de alugar os filmes, elas faziam uma cara meio estranha. Assim. Mas quando era a família do Clube do Mickey, elas adoravam. Faziam festinhas. Isso é maravilhoso. Acho uma lembrança muito boa. Depois eu alugava na TV3, que foi uma belíssima locadora, uma locadora incrível. Tinha a histórica Zio Vídeo, que era gigantesca, que diziam que era a maior locadora do país, que era uma coisa enorme, não acabava nunca. Inclusive tinha um acervo de fitas pornô, assim, descomunal, uma coisa absurda. São minhas lembranças, né, dessa cinefilia que eu construí nesse primeiro momento da minha vida em Porto Alegre. Depois vim para São Paulo, aí veio o Cine Sesc, veio o Cine Biju, veio uma batelada de coisas sobre Cine Belas Artes, a Mostra Internacional do Cinema, que eu frequentei muito, até 2006. De 94 a 2006 eu ia todos os anos, frequentava, era um cinéfilo assim, adicto, doentio, era uma coisa, assim, como eu frequentava. E via de tudo, e principalmente filmes de países assim, totalmente fora do eixo, Hollywood, Europa, filmes indianos, filmes da Birmânia. Quando começaram a vir os filmes iranianos, eu me lembro quando começaram a chegar os filmes da Coreia do Sul, os primeiros coreanos, foi uma coisa, uma sensação. A Ilha do Kinkaduk, que coisa maravilhosa. São épocas de formação, minha formação foi muito boa, muito rica, felizmente, sabe? Eu tive essa bênção de ter uma formação cinéfila muito vasta, misturou muita coisa, desde cineclube, a cinema comercial, o VHS, depois o DVD quando surgiu, mas VHS muito. Aqui eu ia em São Paulo, ia muito na 2001 vídeo, que era uma coisa espetacular, tinha uma loja na Paulista enorme. Foi uma época incrível, uma época muito boa. E foi através dessa cinefilia toda em São Paulo que eu acabei descobrindo a sessão do Comodoro, do Carlão Reichenbach, que comecei a frequentar desde a primeira edição, a primeira sessão do Comodoro. Lá eu conheci todo mundo, lá eu descobri realmente o que era giallo, o que era o horror italiano, o que era Jean Rollin, que era João D'Amato, esse pessoal todo. A amizade com o Carlão foi muito importante para mim, me formou muito não só como cinéfilo, como crítico, mas como ser humano também. Todas as pessoas que eu conheci, meus grandes amigos até hoje, eu conheci nessa sessão, foi uma época incrível, uma época muito legal. E vamos então ao 6º episódio, né? Depois dessa pequena introdução, assim, essa memorabilia toda, porque o episódio de hoje, ele homenageia o Dario Argento, que tem uma contribuição assim única, muito singular dentro do cinema de terror, do cinema fantástico, do cinema de gênero. É o diretor mais cultuado do cinema europeu, com certeza. Acho que ao lado do... É a tríade, né? Como eu sempre falo, é o Dario Argento, Lúcio Fulci e Mário Bava. Os três são, assim, a tríade sagrada do cinema cult, do Eurocult. Tem outros, claro, mas esses três são o que há de melhor, o que há de mais criativo, o que há de mais cult, o que há de mais inovador, o que há de mais ousado, visualmente delirante, incrível. São diretores muito singulares, né? E o Dario Argento, ele começou, como muita gente sabe, ou quem não sabe, começou com a trilogia dos animais, né? O Pássaro das Plumas de Cristal, O Gato de 9 Caudas e O Quatro Moscos no Veludo Cinza. Foi o grande... Os três primeiros filmes dessa trilogia dos animais dele, que marcou época, marcou o giallo de uma maneira muito contundente, tanto que todo mundo começou a imitar os filmes, começou a produzir muito filme giallo na Itália, e muitos filmes com nomes de bichos para pegar carona, né, no sucesso, né, da trilogia do Argento. E o Argento produziu muita coisa, ele produziu esses 3 filmes giallo, ele fez um drama histórico, o Le Cinque Giornate. Depois ele embarcou de vez
com o Profundo Rosso, né, o Prelúdio para Matar, o Deep Red. E aí ele já embarcou na questão da violência mais gráfica, mais extrema, mais brutal, nas cenas, né, na elaboração estética das cenas de assassinato. O Prelúdio para Matar, o Profundo Rosso, tem David Hemmings, né, o cultuado ator David Hemmings do Blow Up, do Antonioni. Tem a Daria Nicolodi, que na época se casou com a Argento, a mãe da Asia Argento, e que aparece em vários filmes do Argento depois. Ela é co-roteirista do Suspiria também, de passagem. Quando eu for falar especificamente do Suspiria, vamos focar mais nessa relação dos dois na construção desse roteiro. E ele era produzido no início pelo pai, o Salvatore Argento. O pai do Dario Argento era um grande produtor cinematográfico. A mãe dele, uma grande fotógrafa, que era brasileira, a Elda Luchardo. E ele teve muito auxílio do irmão, o Cláudio Argento, que é um nome muito importante como produtor. Ele produziu, além de produzir filmes do Dario Argento, ele produziu Santa Sangre, do Alejandro Jodorowsky, que é uma obra-prima. E fica muito clara a marca do Cláudio Argento na produção, principalmente em uma cena de assassinato que é bastante barroca, que pega muito, mergulha muito no universo do giallo, do horror italiano, que ele coloca no meio do filme, que é muito legal. E eles foram produzindo esses filmes. Ele produziu depois do Profundo Rosso, teve 2 filmes mais ligados ao universo do oculto, do sobrenatural, que é os 2 filmes da trilogia das mães, né? Ou trilogia das bruxas, o Suspiria e a Mansão do Inferno. E depois ele continuou, ele produziu outros filmes. Teve o Tenebre, teve o Fenômeno, teve Trauma também, o Terror na Ópera. E essa questão da família dele com o irmão sempre junto. O Goblin colaborando muito com ele também nas trilhas sonoras, que começou essa colaboração com o Profundo Rosso, né, com uma trilha sonora antológica, né, do Profundo Rosso, feita pelo Goblin. E ele sempre dava uns palpites na composição das trilhas também. E isso foi até 2001, que depois eles brigaram. Houve um rompimento do Argento com a família, e com esse rompimento a carreira dele foi ladeira abaixo. Só se salvando, depois de 2001, só se salva um pouco o Tipiati Hitchcock, o Do You Like Hitchcock? Você gosta de Hitchcock? Eu já comentei aqui rapidamente. Pretendo falar sobre esse filme também isoladamente em um futuro episódio. E os filmes que ele fez para a série americana, o Masters of Horror, o Mestres do Terror, teve 2 temporadas, e o Argento, na primeira temporada, isso no início dos anos 2000, ele, na primeira temporada, tem o episódio Jennifer, era um episódio de 1 hora, dirigidos por grandes diretores, né? Tem o Wes Craven, tem o John Carpenter, tem vários, tem o Bob Hooper, um monte. E o Takashi Miike, né, no Marcas do Terror, o Imprint, que é maravilhoso, uma obra-prima. Né? Mas voltando ao Argento. O Argento, ele dirigiu Jennifer, que é baseado num HQ, que é uma história bem bizarra, bem violenta, com um lance erótico, um erotismo já bastante contundente. E o Peles, que é da segunda temporada, que é um horror ecológico, né? E que a questão da sexualidade fica mais latente, tem cenas de um erotismo bem forte, e é muito brutal, muito violento. Esses 2 episódios, o Jennifer e o Peltz, depois de 2001, foi as únicas coisas que o Argento fez que pra mim são dignas de nota, que o resto é muito sofrível, infelizmente. Eu sou apaixonado por ele, é muito doído pra mim falar isso. Então, o Sleepless, também conhecido como Insônia, ou Nono Sono, de 2001, pra mim é o último grande giallo do mestre Dario Argento. Omicidi come questo non sono casuali, sono premeditati. Ma è un assassino o sono 2? E se uno solo, che diavolo è? Ecco cosa succede a dare la caccia ai fantasmi. Non ai fantasmi, alla verità. Ecco arriva il nuovo giorno. Il fattore si leva di turno. Le sue armi può posare e finalmente può dormire. Bom, o Nono Sono, o Insônia, ele mostra a história de um detetive já veterano, Moretti, que é interpretado pelo Max von Sydow. Já vou falar sobre esse grande ator,
que 17 anos depois se junta a um outro jovem detetive, jovem investigador, na caça de um serial killer que parece que voltou a atacar 17 anos depois. Há todo um mistério. E a trama é muito bem construída, é muito original. Os mecanismos de desdobramento da história que vão revelar a identidade do assassino são muito bem realizados dentro do roteiro. É um filme mais longo que a maioria, e ele tem toda uma produção muito forte, em cima tem cenas preciosas, é um filme incrível, esse Sleepless. Ele tem, como eu falei no elenco, tem o Max von Sydow, o grande ator escandinavo Max von Sydow, que nós vimos no Sétimo Selo do Bergman. Ele é um ator bergmaniano. É que existe bergmaniano? É um ator de vários filmes do Bergman, maravilhoso. E é o ator que fez O Exorcista, do William Friedkin, em 73. O exorcista mais velho, que na época ele não tinha aquela idade. Ele ganhou uma maquiagem bem pesada para parecer um senhor de idade avançada. Mas ele era jovem na época, bem jovem. Aliás, uma maquiagem muito bem realizada do Exorcista. O Exorcista é um filme muito bem realizado em todos os sentidos. É um filme que não tem nenhuma falha. Uma coisa impressionante. Filme de 73, tem 50 anos e é um filme perfeito até hoje. É impressionante. E o Max von Sydow estava lá. E ele está no Sleepless da Argento de 2001. Ele é o detetive Moretti, o veterano detetive Moretti. O Max von Sydow, ele encarna essa personagem de uma maneira que é puro carisma. Você fica encantado por esse personagem, fica grudado nele o filme todo. É impressionante a relação dele com o jovem detetive, que tem nele uma espécie de mestre. Tem o interesse amoroso do detetive, uma espécie de mocinha do filme. E nós vamos ver esse assassino brutal atacando já desde o início do filme. E ele tem uma cena, inclusive, que a arma do assassino é uma flauta. Ele fica cravando uma flauta na vítima, que é uma coisa brutal, mas a composição, o enquadramento, ele conseguiu criar uma estetização do horror muito particular, muito incrível, muito forte, uma cena muito poderosa, assim. E nós vemos já ele tem uma introdução, já quando o filme começa efetivamente, nós vemos um duplo assassinato que ocorre e tendo como grande cenário um trem. É impressionante como tudo é construído desde o início, que mostra uma garota de programa, ela está com um cara no quarto, nós não vemos quem é o sujeito, ele não aparece, mas ela não gostou muito, ele tentou fazer algo que ela não aprovou, e houve meio que uma discussão e ela foi embora, assim. Uma série de acontecimentos nesse meio tempo que eles discutem, que ela acaba descobrindo algo muito comprometedor sobre esse sujeito. E ela pega um material que está lá no quarto com ele e ela vai pegar o último trem da noite. Só que ela não está sozinha. Então nós vemos uma sequência impressionante, muito bem realizada, muito bem editada. A trilha sonora do Goblin, olha o Goblin de volta. Eu acho que é a última grande trilha que o Goblin fez pro Dario Argento, como o Goblin, né, o grupo todo, né? E é demais, essa trilha sonora é demais. Ela vai estar como... Eu vou compartilhar com vocês no Spotify essa trilha. Vai estar nos links. É demais essa trilha sonora, demais, incrível. E como ela é diegética, como ela ajuda, né, na construção do suspense. E essa mulher nesse trem com esse assassino, uma coisa impressionante, esse jogo de gato e rato, angustiante, tenso. É um suspense. E a coisa vai degringolar para um outro assassinato que ocorre na estação. É uma coisa, assim, é praticamente um slasher. Assim, é a mescla perfeita do slasher e do giallo, assim. Essa sequência do trem e da estação. Uma coisa impressionante. E nós vamos ver esse assassino em ação durante todo o filme. Tem uma ligação com o livro The Animal Farm, né, que fala da revolução dos bichos na fazenda. E tem a questão de cada vítima estar ligada a um animal, que está ligada a essa questão quase de uma fábula, né, para adultos. E mais uma vez pegando a coisa do universo infantil, que ele trabalha muito, né, o Dario Argento, principalmente no Profundo Rosso, né, essa questão de misturar o universo infantil ao horror, para potencializar o horror. É muito interessante.
E as cenas de assassinato são extremamente estilizadas, barrocas. Tem uma cena de uma mulher que ela vai entrar no prédio, ela não consegue, a chave não abre, assim, que é bem brutal. E o som é meio uma guitarra muito distorcida, quase de metal, assim, pesada. Muito interessante como ele compõe tudo, a brutalidade que ele coloca nessa cena. E tem uma outra cena de uma mulher que tá subindo num lugar escuro, parece que é ligado a uma casa noturna, e tem toda uma coisa da água, e a questão do assassino cortar as unhas das vítimas. Ele é todo ritualístico, esse assassino, ele tem todo um requinte. Ele, para cometer os crimes, e por que ele comete os crimes. Tem uma cena que a mocinha está tocando harpa num teatro. Então tem aquela imagem daquela mulher arpista. E tem uma lua cheia no cenário. Tem umas composições assim lindas. Tem a sequência da bailarina, que é bem surpreendente, que é bem inusitada. Também que é no teatro. Ele apronta muitas coisas nesse filme. É um filme de grandes qualidades, de grandes belezas, de surpreendentes reviravoltas. E é muito legal como ele conseguiu trabalhar nesse filme com qualidade, né? Uma história que tem roteiro, que tem estrutura, que não é gratuita, muito bem realizada, muito bem dirigido. E a qualidade nos diálogos também, que o Argento ele é um grande criador de imagens, de sequências, ele é muito visual o cinema do Argento, mas nunca teve um texto, né, muito satisfatório, principalmente quando ele quer fazer humor, acaba ficando horrível. Mas nesse filme tem uma qualidade nos diálogos, uma qualidade na história, acima da média para uma produção do Dario Argento. É impressionante que ele conseguiu na realização desse Sleepless, né, do Insônia ou Nono Sono. É um filme muito legal. Ele passou nos cinemas aqui no Brasil, ele passou no Festival do Rio, na época, se não me engano. E ele foi lançado em DVD, tem uma edição dele mais ou menos da época em DVD, e ele está num dos últimos volumes da coleção Giallo da Versátil Home Video também. Foram os lançamentos dele, não sei se ele está em algum streaming, não sei se ele faz parte de algum acervo, não tenho essa informação, mas é um filme fácil de achar, não é tão difícil. Ele tem uma versão com áudio em inglês ou com áudio em italiano, essas duas versões. É um filme que visualmente ele é arrebatador, não deve nada aos outros filmes que o Argento fez, como Trauma, por exemplo, que é anterior, como O Terror na Ópera, que é anterior, que são filmes visualmente muito arrebatadores. O Trauma eu adoro. O Trauma tem a Piper Laurie, né, que é a mãe da Carrie, e como mãe da Asia Argento no filme, que está louca. É um filme sobre a loucura dessas mulheres, sobre delírio, e sobre um assassino que está arrancando a cabeça de enfermeiras, pessoal de um corpo médico, assim, estão sendo vítimas desse caçador de cabeças, esse headhunter. E o mais macabro, o mais incrível é por que esse assassino está arrancando a cabeça dessas pessoas especificamente. E está no Trauma, belo filme. Ainda dessa época, né, que o Argento estava com toda a inspiração, com todo o pique, e trabalhando com a família, né, na produção dos filmes. Era uma questão era um núcleo familiar que se ajudava muito. A relação dele com o irmão na produção da maioria dos filmes é muito incrível, e isso fica muito visível na qualidade final dos filmes. Você vê que houve todo um trabalho do produtor, que o produtor, na minha concepção, ele tem que pegar o roteiro e ficar do lado do diretor. Olha, quem sabe você muda aqui, quem sabe você coloca tal coisa aqui, quem sabe aumenta essa cena. Você tem que ter como produtor, você tem que ter uma compreensão sobre o cinema como arte, como narrativa, como estrutura, sabe, imagética, estética. Você tem que ter uma cultura geral muito grande, não só de cinema, mas de artes plásticas, de literatura, para estar junto com o produtor, para o diretor crescer junto com você. Você auxiliando, dando uma força. Porque tem produtores que aparecem assim para dizer, eu sou produtor, mas não tem uma marca. E os filmes que o Argento fez com o irmão, o Cláudio, tem uma marca. São filmes que visivelmente você vê a qualidade do início ao fim do filme.
Não é uma coisa tosca, uma coisa mal acabada, como o que ele fez depois. Porque depois do Sleepless, né, do Insônia, ele fez aquele Il Cartaio, que é até razoável. Eu vi que era até numa mostra aqui de São Paulo, e eu me lembro da decepção das pessoas no final do filme, que não se parecia em nada, não era nem sombra do que o Argento tinha feito anteriormente. E depois ele fez o tipo Hitchcock, tem aquele Giallo lá com aquele ator lá que fez o pianista, o Adrian Brody, não lembro o nome dele, o do Narigão, né? Que é razoável também, não é uma coisa assim. E ele fez agora o Dark Glass, o Chiarinelli, da menina que fica cega. É um filme que poderia ter ido muito longe, poderia ter sido muito bom, mas não, sabe, faltou ali a mão do produtor. Porque o Argento era um criador muito caótico, ele tem um universo muito caótico, muito delirante, muito barroco. Ele tinha essa coisa fermentando, borbulhando na cabeça dele. Ele precisa de alguém que, sabe, que sente ele na cadeira, calma, Dário, calma, vamos ver o que você vai fazer, sabe? Tudo bem, você quer delirar visualmente, delira, mas vamos, sabe? Alguém que dê um norte pra ele, coisa que o irmão fazia. E ele fez até esse filme. É o Sleepless, o Insônia. Depois não... Infelizmente. Eu não sei como é que ele conseguiu fazer esses episódios do Masters of Horror. Acho que ele teve acho que foi o Mick Garris, que foi o produtor da série. Mas mesmo assim ele conseguiu se soltar mais, inclusive falando mais colocando mais sexo, nudez nos filmes, coisas que ele não fez na obra dele na Itália. A obra dele na Itália até que tem uma ou outra cena de nudez, mas muito pudica, muito rara. E nesses episódios no Jennifer e no Peltz, né, do Masters of Horror, ele carregou na sexualidade. Achei tão estranho isso. Como se ele estivesse longe da Itália, ele tivesse se libertado. Assim. Das que série, Masters of Horror. O episódio do John Carpenter, o Cigarette Burns, o Queimaduras de Cigarro, é uma coisa, uma obra-prima. Assim. Inclusive ele cita o Argento, que tem um momento que eles vão no cinema e está passando o Profundo Rosso, o Prelúdio para Matar nesse cinema, é muito legal. E essa questão das queimaduras de cigarro não é algo sadomasoquista, não. É que antigamente, com a ponta do cigarro, chama-se fazer um furinho no negativo no local onde tinha que trocar o rolo do filme. Então ficava um círculozinho aparecendo no canto da tela, que para quem prestasse atenção, e já sabia que naquele momento ia trocar o rolo do filme. Por isso que é Cigarette Burns. É muito homenagem ao cinema. É um filme maravilhoso. Maravilhoso. E tem essa referência ao Argento. O Carpenter é mega fã do Argento, né? Impressionante. E, nossa... Aí nós temos, eu não sei se o Argento vai fazer mais alguma coisa, ele tá numa idade já avançada, esse último filme foi meio mais ou menos, bem mais ou menos, eu não sei, eu fiquei muito triste com o que ele fez em cinema, para cinema, depois desse filme, Insônia, o Sleepless. É uma espécie de canto do cisne dele. Ele estava no auge criativo, no auge como criador, como contador de história, como mestre do horror, como tudo, né? Que é um filme que trabalha muito a questão do diálogo, a questão muito com a investigação policial, né? Do detetive Moretti, seu colega mais jovem, tem muito essa coisa, essa discussão deles, tentando elocubrar e pegando as pistas. Mas ao mesmo tempo tem um apuro visual e ele trabalha com os elementos do horror de uma maneira muito contundente no filme. E o final é arrebatador, como a maioria dos filmes dele até 2001 eram. Então, tinham finais assim que... Nossa, você acabou de ver o filme tal, da Argento. Maravilhoso. Uma pena, né, que ele não continuou depois, esse rompimento. Até que o Claudio Simonetti, né, que era o tecladista do Goblin, até que ele ainda colaborou. Acho que o Jennifer e o Peltz, a trilha é do Simonetti. Eles ainda têm um certo contato. E o Simonetti tem a banda dele paralela com o Goblin, o Daimonia, né, que ele excursiona com o Daimonia, às vezes com o Goblin mesmo, cultuando essa música. A música della paura, a música do medo, né, que eles criaram e difundiram no mundo todo. Né? Maravilhoso.
Grande Goblin, grande Fausto Simonetti. E essa, como eu falei, a trilha sonora do Sleepless é sensacional. Que trilha inspirada, que qualidade. E numa audição dela, faixa por faixa, é fantástico também. As atmosferas que ele criou. E há um certo flerte em alguns momentos no filme com o drum and bass. É muito legal. É um filme que vale muito a pena ser descoberto, ser conhecido para quem ainda não conhece, né? É um filme de muitas qualidades, um filme que eu adoro. Eu volto e meio revejo, assim, principalmente pelas sequências do trem, da estação de trem. Aquilo ali, como produção, como realização, como roteiro, como tudo, como cinema de gênero, como diálogo, aquilo ali é algo impressionante. O filme até poderia ter só essas cenas do início e o resto ser um blá 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 de detetive, início. Funcionaria, valeria a pena ver só por causa da sequência do trem e na estação de trem. De tão incrível que é. Mas o filme é muito mais que isso, claro. Bem mais. E eu duvido que vocês descubram. Só vão descobrir quem é o assassino no final. É muito bem engembrada a trama para sacar de cara quem é o assassino. O William, aqui em casa, ele iria descobrir, claro que em 5 minutos ele descobre quem é o assassino. Eu acho uma coisa impressionante. Assim. Mas eu não consigo. Eu ainda me surpreendo. Oh, meu Deus! Eu até desconfio de um ou de outro, mas na maioria das vezes eu erro. Eu acabo achando que é um e é o outro assassino. Assim. E é muito legal. Mas os Sleepless vale a pena. Vale muito a pena ser visto. Preciso fazer uma audição da trilha sonora que é muito legal. Então, gente, como eu falei lá no início, né? Se você estiver em BH, procure o pessoal do culto, se jogue nas sessões que eles fazem na faculdade, essa proposta do cineclubismo deles, que é muito legal, muito bem-vinda. Em 2023, ver o pessoal tão novo trabalhando com essa questão do cineclube, que é uma coisa tão antiga. Nossa, é tão anos 60, os cineclubes, assim, mas é uma maneira de formar público. Para mim, os cineclubes os cinemas de repertório, para mim, foram fundamentais para me formar como cinéfilo, como crítico, até hoje. Eu devo muito a essas salas, esses lugares de exibição alternativos, assim, isso foi muito importante para mim, até hoje ainda é, e eu acho incrível, muito incrível que ainda tem essa cultura do cineclube em pleno 2023, essa era de streaming, essa era de snobismos e de ataques de pelanca na internet, de pseudocríticos e essa gentalha afins que infestou a internet, para qualquer criatura aparece dizendo crítico, sem informação nenhuma, falando um monte de bobagem, uma egotrip patética. É um horror. Pode até ser coisa de gente antiga, de coisa de tiozão, mas, sabe, por favor, eu estudei anos e anos, eu li muito, eu fui muito ao cinema, eu vou ao cinema pelo menos há 40 anos, sabe? Mais de 40 anos que eu vou ao cinema. Já li muito, abri bibliografia obrigatória, li André Bazin, essas crianças que falam de cinema na internet, eles sabem quem é André Bazin, por acaso? Eles têm ideia de quem é André Bazin? Eles não sabem. É tudo fruto da maldição do Omelete, né? Que depois que o Omelete surgiu, criou essa horda de criaturas querendo falar, dar opinião sobre o cinema. Se você tem opinião, guarde para você, ou fala com seus amigos na mesa de bar, na hora do recreio da escola, sabe? Se for falar para o público, que fale com fundamento, com profundidade, ou então se cale. Acho melhor, acho menos patético, certo? Depois desse pequeno desabafo, assim, vamos à semana que vem, já teremos outro episódio, o 7º já, o cabalístico 7º episódio. Eu estou pensando em algo bem especial. E em torno, lá, quando chegar o episódio 10, acho que já teremos convidados. Eu creio que até do 9, por aí. Entre o 9 e o 10 já teremos outros seres, assim, interagindo comigo, falando sobre esse cinema tão especial, tão cultuado, tão sombrio, tão fascinante, tão incrível, que é o Eurocult, o horror europeu, o horror italiano, o cinema de gênero italiano, que tem mas muita coisa para se falar, muita coisa mesmo. Estou apenas no iniciozinho, na pontinha do iceberg, cara, certo?
Então, muito obrigado por tudo, obrigado pela paciência, obrigado pelo carinho. Bom, eu pretendo colocar uns links interessantes, principalmente no Spotify, para vocês. Curtam. Quem está chegando agora no podcast, maratone os episódios desde o primeiro. Vai ser legal, prometo que vai ser, no mínimo, muito divertido. Vocês vão descobrir muitas coisas, vão se encantar, vão se surpreender, vão dar risada, vão se chocar, aquelas coisas, certo? Então é isso. E longa vida ao pessoal lá do Culto, lá de BH, que eu estou encantado com o projeto deles. Estou até agora muito do passado com esse pessoal. Muito legal, muito bem organizado, muito bem pensado a escolha dos filmes. Eles vão passar o Suspiria dia 30 e parece que depois vai ser o Vestida para Matar, o Giallo, né, do Brian De Palma, o grande Giallo do Brian De Palma, que eu amo. Trilha sonora do Pino Donaggio, maravilhoso. E o Maço, Andy Dickinson, dando uma de Janet Leigh, maravilhosa. E é isso. Um beijo a todos, se cuidem e até mais!